Paz do Senhor Jesus, igreja. Boa tarde a todos. Igreja, o Senhor colocou a palavra no meu coração para esta hora e eu gostaria de estar compartilhando. Encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 21 em diante. A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, ou seja, essa mulher, ela morava em outra terra, era de outros povos, né? Ali dos filisteus, que estava na terra de Canaã, que era uma herança do povo de Deus, amém? Por isso que os judeus não gostavam dos cananeus, porque além deles estarem na terra que era herança deles, aleluias, eles também adoravam outros ídolos, amém? E também comiam carne de porco. Então isso irritava os judeus. E os judeus até apelidavam eles de cachorrinhos. Por quê? Porque eles eram, na mente dos judeus, eles eram ímpios, né? Eles eram aquela pessoa que não respeitava a palavra e a sã doutrina do Senhor. Então, eles eram excluídos pelos judeus. Aleluias. E eis que essa mulher clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ou seja, essa mulher tinha um problema na família dela, né? A filha dela estava com demônios. E lá na terra dela, onde ela estava, que os povos dela estavam, né, adorando outros ídolos, ninguém conseguiu resolver o problema dela. Por quê? Porque Jesus queria ser glorificado nessa história. E então essa mulher ficou sabendo de Jesus, né? Ficou sabendo o que Jesus fazia, ficou sabendo os milagres. Então ela foi ao encontro de Jesus, porque Jesus tinha poder para resolver aquela situação. E olha só, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ou seja, Jesus nem olhava para ela, caminhava em silêncio, mas ela persistiu atrás de Jesus. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus falou aqui: olha, meu pai me enviou por causa desses que obedecem, né, dos judeus, da ovelha perdida. Então eu vim para eles. Aleluias. E olha o que essa mulher respondeu. Então chegou ela e o adorou. Mesmo ele rejeitando ela, ela se prostrou diante de Jesus e o adorou. Aleluias, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão, aleluias, dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Jesus não estava chamando ela de cachorro, esses animaizinhos, não. Jesus estava falando assim, que aqueles que não andavam segundo a lei do Senhor, a palavra do Senhor, era tido como ímpios. Jesus estava mentindo? Não. Os judeus estavam mentindo? Não. Os cachorrinhos, né? Porém, olha o que essa mulher disse. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Ou seja, os cachorrinhos também podem se alimentar com essas migalhas. O que são as migalhas, igreja? A graça de Jesus, né? A graça de Deus sobre cada um de nós. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ou seja, essa mulher, aleluia, conseguiu, aleluia, chamar a atenção de Jesus. A filha dela foi curada. E ela era de outros povos. E o povo dela acreditava em outros ídolos. E diante dos judeus, ela estava fazendo tudo errado. Mas Jesus viu algo nela. Jesus viu, aleluias, a reverência, aleluias, o respeito, louvado seja o nome do Senhor, a obediência, a persistência, a fé, e Jesus entregou o milagre. E ele disse: olha, filha, ó mulher, grande é a tua fé. Jesus achou fé nela. Sabe o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, igreja? Aleluias. Que os judeus, eles não estavam errados de sentir tudo aquilo que eles sentiam pelo povo cananeu. Porque o povo cananeu estava fazendo coisa errada. Aleluias. O povo cananeu estava idolatrando. O povo cananeu estava, aleluias, fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Mas Jesus veio neste mundo e morreu por todos, para que todos nós alcancemos a salvação. Amém? A salvação é para todos. A graça é para todos nós. Porém, o que nós aprendemos nessa lição, que a graça, igreja, não é de graça. A graça custou sangue, sangue de Jesus.
Jesus morreu naquela cruz por todos nós. Às vezes nós falamos assim, Jesus é graça, Jesus é amor. Muitas das vezes nós pregamos, né? Mas Jesus ele nos ensina, igreja. Olha, nós aprendemos muito com aquela mulher adúltera, lembra? Aquela mulher adúltera, ela foi pega no ato de adultério, e segundo a lei, ela teria que ser apedrejada. Porém, Jesus disse, aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém teve coragem de atirar pedra naquela mulher, porque todos nós somos pecadores. Amém? Porém, Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais. Ou seja, Jesus foi graça, não foi? Mas também foi justiça. Falou, não peques mais. Não peques mais. Então, igreja, todos nós pecamos. Todos nós somos falhos. Nós viemos gerado do pecado, né? Antes de nós conhecermos a Jesus, quantas coisas nós não fazíamos, né? Que se a gente olhar e lembrar, nós sentimos vergonha muitas das vezes, né? Mas pela graça de Deus nós somos alcançados. Só que depois que nós aceitamos Jesus, nós não podemos ficar fazendo, aleluia, as mesmas coisas que nós fazíamos. Nós temos pecado. Todos nós somos pecadores, mas aquelas coisas, né, aqueles pecados, nós não podemos fazer mais. E muitas pessoas confundem isso. Eu tô na graça. Jesus é amor. Deus é graça. Sim, Deus é graça. Nós estamos na misericórdia. Mas aquela mulher, aleluia, voltando aqui para a mulher cananeia, ela vivia ali, aleluia, num povo cheio de idolatria. Ela vivia ali num povo que estava fazendo coisas abomináveis. O judeu não estava errado, não estava. Porém, quando ela teve aquele encontro com Jesus, ela mudou a situação dela, ela mudou a vida dela. Você acha que depois, aleluias, você acha, igreja, depois que aquela mulher, né, recebeu aquele milagre, aquela bênção, ela não saiu anunciando Jesus Cristo para os povos dela? Ela não foi evangelista naquele lugar? Aleluia, mas ela teve que se humilhar para Jesus Cristo, se quebrantar na presença de Jesus e reconhecer que Jesus é o Senhor e mudar as atitudes. Muitas das vezes nós falamos assim, não, eu estou na graça e posso fazer o que eu quero. Jesus me ama do jeito que eu sou. Eu nasci assim, eu morri assim. Aleluia. Aquele espírito de Gabriela, né? Gabriela, não, igreja, não é. Se nós aceitamos Jesus, nós temos que mudar nossas atitudes todos os dias. Nós temos que, aleluias, buscar essa estatura de Cristo. Nós não podemos fazer as mesmas obras que nós fazíamos no passado. Amém? Às vezes a gente fala, não, hoje eu posso ser do mundo, amanhã eu sou de Jesus. Você acha que Jesus gosta, igreja? Se nós aceitamos ele, aleluia, você gosta? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, nós temos as nossas amizades, né? Você acha que é legal a gente estar com o nosso amigo nos trata bem, aí depois nós viramos as costas, nosso amigo fala mal da gente? Você ia gostar? Não ia, né? A gente fica triste, né? Ficamos tristes. Você acha que você ia gostar? Vocês que são casados, têm as esposas, sua esposa fala que ama você, seu esposo, cuida de você, cuida da sua casa, e você vira as costas, ou ele vira as costas, sai um pouquinho, já começa, aleluia, se gracejar para outros homens ou outras mulheres? Não gosta. E por que Jesus vai gostar? Hoje nós estamos com ele e amanhã com o mundo. Por que nós achamos que Jesus aceita isso? Não, Jesus não aceita isso, igreja. Jesus é santo. O Espírito Santo de Deus é santo. Deus, ele é santo. Deus, olha o que o Senhor fala aqui, igreja. Aleluias. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 15 em diante. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Olha o que está falando. Você não pode ser do mundo ou de Jesus. Um dia eu sou do mundo, outro dia eu sou de Jesus. Está falando, tomara que seja frio, ou seja, fica no mundo logo. Ou vem para Jesus logo. Aquela mulher cananeia se decidiu por Jesus. A mulher que foi pega no ato de adultério se decidiu por Jesus. Não, hoje eu sou de Jesus, amanhã eu sou do mundo. Não, eu sei as tuas, lá no versos 16. Assim porque és morno, estou em cima do muro, aleluias. Não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouros provado no fogo,
para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e comigo, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha como o nosso Deus é santo, não é de qualquer jeito, não. Aí tem pessoas que não gostam que a gente fala. Igreja, olha o que o Senhor fala aqui na palavra dele. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Tiago, capítulo 5, aleluias, versos 5 em diante. Ou cuidais vós, que não diz as escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Aleluias. O Senhor tem ciúmes da igreja dele. Nós não podemos ter relacionamentos com Jesus e ficar tendo relacionamento com as coisas do mundo também. Aleluias, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. O nosso Deus, ele tem ciúme, ele é um Deus zeloso, igreja. Por exemplo, eu, antes de aceitar Jesus, falar de mim, né? Eu fazia muitas coisas que até hoje, quando nós lembramos, nós nos envergonhamos. Porém, Jesus me perdoou. Agora eu não posso voltar a ficar com Jesus hoje e continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo. Não, ou Jesus, ou frio, ou quente. Morno não dá com Jesus. Hoje não, é que eu tô na graça, aí eu posso fazer o que eu quero. Não, eu tô na graça, eu posto um vestidinho de Jesus, eu mando uma frasezinha de Jesus, porque Jesus me ama, Jesus morreu por mim, aí amanhã eu faço coisa errada. Não, Jesus é santo, o Espírito que nós habita tem ciúmes. Lá no versos 6, antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aquela mulher adúltera se sujeitou a Deus e não foi apedrejada. A mulher cananeia ali, que todos a odiavam, se sujeitou a Deus, aleluia, e Deus libertou, Deus curou, Deus transformou aquela mulher, louvado, e a filha dela, louvado seja o nome do Senhor. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e convertei-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Esse é o nosso Deus, é o Deus da graça. É o Deus da misericórdia, é o Deus que quando nós erramos, Ele nos perdoa, é o Deus que nos levanta todas as manhãs, é o Deus que abre os nossos olhos, mas Ele tem ciúme, Ele não quer que nós tenhamos esses relacionamentos com um com o outro. Aquele que quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo do nosso Deus, amém? Ah, mas você não pode falar assim. Tem gente que fala, não pode falar isso. Ei, antes nós éramos do mundo, né? Aleluias. E nós fazíamos coisas que não agradavam ao Senhor. Só que nós aceitamos Jesus. Assim como aqueles judeus denunciavam o pecado, Jesus também nos levantou e derramou dons espirituais sobre a igreja dele. Porque nós não estamos cuidando da vida dos outros, nós estamos cuidando das coisas do nosso Pai, do nosso Deus, da Nova Jerusalém, onde todos nós vamos morar, amém? Então nós temos sim que anunciar a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, glória a Deus. Ah, mas eu não gosto, igreja, nós temos que entregar o que Deus manda. Se Deus deu dons espirituais, nós temos que ser fiel aos dons que o Senhor derramou sobre a igreja dele, amém? Olha o que o Senhor fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 20 em diante. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Aleluias, Deus nos usa, Ele usa os vasos dele que dá lugar, aleluia, para se achegar em outras almas, em outros corações
quer o povo goste ou não quer. Aqueles cananeus não gostavam dos judeus, porque os judeus lá denunciavam o pecado. Mas se Deus usar o povo dele para denunciar, ele vai usar a nossa vida. Denunciar pecado, exortar, ensinar, edificar, consolar. Do jeito que o Senhor quiser usar a igreja dele, ele vai usar. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, igreja, para anunciar que Jesus vai voltar para buscar a noiva. Tantas coisas andam acontecendo quando nós ligamos os noticiários. Aleluia, Jesus avisando através dos sinais que ele deixou. Aleluia, no céu, na terra, nos mares. Aleluia, guerras, rumores de guerras. E o povo de Deus muitas das vezes acha que Deus quer ter esse relacionamento igual o mundo muitas das vezes tem. Aleluia, com a sua esposa, com amantes. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Jesus não é amante de ninguém. Nosso Jesus é o noivo. Aleluia, nosso Jesus, ele escolheu nós para morarmos no céu. Nosso Jesus quer uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Assim diz o Senhor para todos nós. Aleluia, a igreja de Cristo vai falar assim como os judeus denunciavam que idolatria é idolatria. Aleluia, assim como os judeus denunciavam tantas coisas. Aleluia, para que o povo se arrependesse. O mesmo Deus que chamou aquele povo, que deixou a lei para ser pregada, é o Deus que nos chama. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, para entregar a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Aleluias, aleluias, aleluias. Outrora nós éramos do mundo também. Nós fazíamos coisas que não agradavam ao Senhor, mas o Senhor também nos lavou. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos purificou. O Senhor colocou vestes novas em nós, para que nós também venhamos fazer parte do corpo de Cristo, assim como Ele me chamou, Ele chama cada um de nós. Aleluia, com os dons que Ele tem derramado, com aquilo que Ele quer fazer com cada um de nós. Nós somos a noiva do Cordeiro. Aleluia, nós somos a noiva de Cristo, a que vai morar no céu. Então nós temos sim, aleluia, que anunciar a palavra do Senhor. Enquanto Ele não volte, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Aleluias, aleluias, aleluias. Rogamos vós, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilie com Deus. Aleluia, o Senhor está falando, ei, não é assim a graça. A graça custou caro, custou sangue. Tem que se reconciliar com Deus. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Nós temos que nos reconciliar, aleluias. Aquele que não conheceu o pecado, quem foi? Jesus Cristo. O fez pecado por nós, morreu na cruz. Aleluias, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, nós somos a justiça de Deus aqui nessa terra. Amém? O Senhor, Ele corrige cada um de nós. O Senhor nos chama. Assim como Ele chamou aquela mulher cananeia que se arrependeu, aleluia, que rogou, que se humilhou na presença de Jesus, que foi ter uma vida reta. Assim como Jesus chamou também a mulher adúltera e tantos homens, o apóstolo Paulo, quando nós vamos ver quantas pessoas Jesus nos chamou, Ele não faz acepção de pessoa. Jesus não quer saber a sua roupa. Jesus não quer saber, aleluia, a cor que está o seu cabelo, a maquiagem que você usa. Jesus não quer saber o que você fez. Jesus quer saber como você será a partir do momento que você aceitou Ele. É isso que Jesus quer saber. Aleluia. O que nós vamos fazer depois que nós aceitamos Ele? Nós vamos continuar agradando o mundo? Aleluia. Isso são usos e costumes, igreja. Tá bom? Usos e costumes não leva para o céu. O que leva para o céu é o coração. De tudo que se tem que guardar, guarda o coração. Porque do coração procede a saída da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor quer saber, aleluia, como que nós vamos ser, aleluia, depois que nós aceitamos Ele. Aleluia, nós vamos ter relacionamentos com o mundo, agradar o mundo também, agradar Ele, ou nós vamos servir a Ele? Pecamos, erramos, não somos santos, verdade, o único santo já morreu, mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, e Deus querer nos usar, nós vamos deixar o Senhor nos usar, amém? E o Senhor quer te usar também, o Senhor não quer saber do seu pecado, Ele diz que quando nós nos arrependemos, Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento, mas aí nós temos que andar em novidade de vida, amém? Jesus é graça, mas a graça não foi de graça, tá bom? Foi preço de sangue na cruz do Calvário. E toda a igreja de Cristo que aceitou Jesus, ela tem que pregar o evangelho de Cristo. Ide por todo mundo e pregue o evangelho, tá bom? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tenham a todos uma ótima tarde, fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus, e assim, quando o Senhor permitir, eu volto à paz, igreja.